Queda de cabelo é uma preocupação muito comum do usuário de esteroide anabolizante. Eu tenho certeza que você quer saber estratégias para conseguir evitar essa queda de cabelo. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente tentando trazer informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, tua performance. E hoje vamos destrinchar tudo sobre passo a passo para evitar ou pelo menos amenizar a queda de cabelo advinda de esteroide anabolizante. Lembrando que esse tipo de conhecimento você não vê em todo lugar, então você tem que deixar o quê? Seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá, vamos lá! Bem, quando a gente está falando de alopécia vinda de esteroide anabolizante, alopécia, Gabriel, o que é isso? Alopécia é queda de cabelo, tenha calma. A gente está falando de alopécia androgenética. Alopécia androgenética. O que a gente tem que entender aqui? Bem, que a gente está falando de alopécia é queda de cabelo e androgenética a gente está falando de componente androgênico e componente genético. Então a gente já consegue entender o quê? Que o indivíduo tem que ter um componente androgênico, que no caso a gente tem o esteroide anabólico androgênico, e um componente genético. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, beleza? Porém, a gente precisa entender que a alopécia é uma coisa que pode acontecer por outras causas. Gabriel, outras causas? Que outras causas? Veja bem, para aqui para você não esquecer, ó. Vamos lá. Eu posso ter queda de cabelo sem ser por causa de esteroide anabolizante? Eu estou usando esteroide anabolizante e acho que é por causa dele. O que pode estar causando? Vamos lá, outras coisas. Ó, causas das mais diversas. Vamos citar algumas. Pouca proteína, que acontece muito com mulheres, que às vezes acabam esquecendo. O homem pode acontecer também, mas é mais como as mulheres que querem fazer aquela restrição calórica absurda. Aí quer colocar aquela oxa ali só para tentar tirar celulite, ganhar massa muscular e esquece que tem que fazer dieta. Acontece demais, pouca proteína, né? Baixa ingestão de algumas vitaminas e minerais, tudo bem? Então, hipovitaminoses e baixa quantidade de minerais, que são importantes para a produção do cabelo, é uma coisa que às vezes a pessoa esquece. E não é simplesmente tomando um polivitamínico genérico que vai resolver esse problema. Você tem que ver o que é que está faltando e o que é que precisa ser ajustado na sua alimentação ou até na sua suplementação para cumprir isso daí. Então você pode torar o pau de qualquer tipo de tratamento para alopecia androgenética. Se a causa for outra coisa, não vai funcionar. O que mais? Hipotireoidismo. Então a pessoa tem um hipotireoidismo não controlado, né? Porque a pessoa com hipotireoidismo controlado não vai ter essa queda. Ela pode ter queda de cabelo também. Então eu quero aqui que você comente aqui embaixo se você já teve queda de cabelo, se você sabe qual foi a causa dessa sua queda de cabelo. E aí, quando a gente está falando de alopecia androgenética, gente, a gente tem que falar que é um dos colaterais mais comuns, né? Então é um colateral bem comum. Não é uma coisa, vamos anotar isso. É um colateral bem comum, assim como espinhas, tá certo? Só que a magnitude vai depender de muitos fatores. Tá certo? Por quê? Porque a gente está falando de um componente onde a genética influencia demais. Então, o esteroide anabolizante, gente, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar no receptor androgênico, no folículo capilar, e isso vai estimular a queda do cabelo. Tudo bem? Só que isso daí vai acontecer de forma expressiva com todo mundo? Vai todo mundo cair o cabelo? Não. Porque eu tô te falando aqui, tem um componente androgênico, mas tem um componente genético muito importante. Então, uma pessoa que não tem tendência, ela não vai ter essa queda de cabelo dessa forma. Já uma pessoa que tem muita tendência, ela naturalmente já iria ter a queda de cabelo, mas a gente acelera o processo. E o que é que o esteroide anabolizante faz então? Ele acelera um processo que teoricamente já iria acontecer com a idade. É aquele indivíduo que talvez com seus 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, começasse a ficar calvo, ou ficar 100% calvo. Só que aí vai usar esteroide anabolizante e vai ficar calvo com 20 anos. Tá certo? Então a gente tem que ter essa noção. A gente vai acelerar um processo que talvez já ocorreria. Por quê? Porque depende muito da tendência que o indivíduo tem a ter esse efeito colateral. Isso daí não é só com a queda de cabelo, gente. É basicamente com todo o efeito colateral do esteroide anabolizante. A gente tem que ver o componente o quê? Da genética. Quando a gente fala de colateral, a gente tem sempre o quê? Dose, tempo de uso e suscetibilidade individual. Então a suscetibilidade individual diz relação ao quê? A genética que o indivíduo tem para ter aquele colateral. Tudo bem?
E aí, se a gente está falando disso, a gente está falando de genética, a gente vai falar de acelerar o processo. E a gente vai falar que é impossível evitar 100%. O que a gente consegue fazer, Gabriel? A gente consegue amenizar. É possível amenizar. Então é possível que se tenha o menor efeito colateral possível. Agora, se o indivíduo tem a genética desgraçada para ter essa queda de cabelo, às vezes com uma dose pouquinho ali, já tem uma queda expressiva e ele fica calvo com 20 anos. Então você tem que ver sua genética, cara. Se você tem uma genética muito grande para perder o cabelo, não tem o que fazer. Às vezes é só raspar a cabeleira, né? Ou botar um implante capilar. Tá bom? Tem que ver essa questão também. Mas a gente vai falar as estratégias aqui para tentar amenizar isso daí. Fica tranquilo. Beleza? Beleza. E aí, quais são essas estratégias, Gabriel? Bem, primeira estratégia é o quê? É evitar o quê? Hormônios muito androgênicos. Cada esteroide tem uma propriedade anabólica e uma propriedade androgênica. A propriedade anabólica é a propriedade de aumentar a massa muscular e a propriedade androgênica diz respeito ao quê? A virilização, desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. A atuação do esteroide anabolizante em regiões mais androgênicas. Em regiões como, por exemplo, no cabelo. Então, gente, quando a gente está falando de hormônios pouco androgênicos, a gente vai dar prioridade para hormônios mais anabólicos, tá certo? Hormônios mais anabólicos. Quais são esses hormônios que são mais androgênicos? Bem, nós temos, por exemplo, a testosterona. A gente tem, por exemplo, né, o dianabol, que é a metandrostenolona. A gente tem a fluoximesterona, que é o alotestin. Tudo bem? Só que veja bem, o que acontece? Quando a gente está falando de homem, a gente não quer, por exemplo, zerar a testosterona. Não quer zerar a testosterona. A gente quer manter pelo menos uma testosterona em dose fisiológica para sustentar a libido desse homem. Afinal, a testosterona ela é importante, por exemplo, para a conversão em estradiol, para a conversão em DHT. Então, ter pelo menos uma testosterona em níveis fisiológicos é interessante. Mas, por exemplo, se eu estou falando de um indivíduo que tem muito problema androgênico e ele vai usar uma dose X, por exemplo, se ele vai usar 400 mg de androgênios por semana, talvez seja interessante, por exemplo, eu reduzir, colocar 200 de testosterona e 200 de um outro esteroide menos androgênico. Uma opção seria, por exemplo, a nandrolona. Aí ele teria menos efeito androgênico e ainda teria o efeito anabólico, basicamente a mesma coisa, porque a nandrolona é menos androgênica e tão anabólica quanto a testosterona. Tá bom? É uma opção. E para quem está usando já a testosterona, ou está usando só a testosterona, está usando a testosterona dentro do ciclo, ou está usando só a testosterona. Ou a pessoa também quer melhorar a queda e não está usando nem tanta testosterona. O que a gente poderia fazer? Bem, o que acontece? A testosterona, ela se converte num hormônio chamado DHT pela enzima 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase, Gabriel? Sim. A enzima converte testosterona em DHT. E o DHT ele é mais androgênico que a testosterona. Ele é mais androgênico que a testosterona. E uma opção é tentar reduzir essa conversão de testosterona em DHT, onde eu mantenho a propriedade anabólica da testosterona e reduzo o androgenismo. Né? Quais são os medicamentos que são utilizados para isso? Temos a finasterida, temos a dutasterida, temos, por exemplo, também o salpalmeto, que é um fitoterápico, né? Um medicamento ali alternativo que a gente pode estar utilizando. Né? O medicamento mesmo é finasterida e dutasterida, e tem o salpalmeto como se fosse uma suplementação que realmente tem uma evidência, mas é menos potente, logicamente. Inclusive, se você quer se aprofundar nessa parte de tratamento do usuário de esteroide anabolizante, tratamento não só da parte capilar, mas de todas as outras partes, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição. Tudo bem? Beleza. Então eu vou evitar esteroides androgênicos, talvez eu vá reduzir a conversão de testosterona em DHT, né, que é uma opção, uma linha de tratamento, mas sabendo que eu não vou simplesmente do nada já fazer isso daqui. Eu vou começar o tratamento a partir do momento que a queda acontecer. Ou se eu já sei o que o cara está tendo queda, eu já vou utilizar, né? Então não vou aumentar a dose de testo, já começo colocando a finasterida, dependendo do cada caso. Mas, por exemplo, se eu quero, evitar o efeito colateral, eu nem sei se eu tenho tendência. Eu vou colocar uma testosterona, Gabriel, já vou começar com a finasterida? Não, você nem sabe se você tem tendência à queda, você não sabe. Agora, eu já sou uma pessoa que meu cabelo está caindo naturalmente, eu já tenho um problema. Aí sim, talvez já tenha sentido começar
com a finasterida durante esse processo. Beleza? Tem que ter noção, tem que ter calma. Lógico que isso quem vai fazer é o quê? Um médico competente. Que a gente vai optar por opções o quê? Menos androgênicas, como por exemplo a nandrolona, a oxandrolona, dentre outras opções. Tudo bem? Além disso, né, a outra estratégia que a gente tem para tentar evitar, para amenizar, na verdade, a queda de cabelo, é fazer o quê? É usar menos dose possível. O que a gente sabe que as pessoas fazem? Elas abusam de doses elevadas de hormônios para ter mais resultados. E isso nem sempre é algo positivo. Por quê? Porque às vezes, cara, o que acontece? Você dobra a dose de esteroide, mas você não dobra o resultado que você vai ter. Mas às vezes você multiplica por 2 os efeitos colaterais. O que não é algo bacana. Então a gente vai usar a menor dose possível para ter o máximo de efeito positivo. Gabriel, mas os esteroides pouco androgênicos, eu não poderia colocar uma dose mais alta, já que eles são pouco androgênicos? Sim, eles são pouco androgênicos. Quer dizer que eu posso colocar uma dose mais alta? Cara, depende. Porque o que acontece? Por mais que o esteroide seja pouco androgênico, se eu coloco uma dose mais alta, o efeito da dose vai potencializar a sua androgenicidade, consequentemente ele também vai causar queda de cabelo, por mais que ele seja pouco androgênico. É aquela coisa, você pode ter uma pessoa bem fortuna, ou você pode ter várias pessoas com pouca força fazendo a mesma força. Então se eu coloco uma dose muito alta, por mais que ele tenha pouca força androgênica, ele vai ter e vai causar queda de cabelo. Tá bom? Vai causar queda de cabelo. Outra coisa, a gente vai reduzir o tempo de uso. A gente não vai fazer um uso continuado, um uso prolongado. Por exemplo, se o indivíduo não quer ter um cabelo que vai cair 100% ali, ele não deve fazer um blast and cruise se ele tem uma tendência a queda de cabelo. Blast and cruise é fazer o quê? Doses mais altas e doses menores de esteroides anabolizantes, sempre em nível suprafisiológico. O que é algo que não é só uma preocupação do teu cabelo, mas também do teu organismo de forma geral, principalmente da saúde cardiovascular. Então a pessoa que está querendo tentar amenizar essa queda de cabelo não vai fazer o uso contínuo de esteroide anabolizante. Tudo bem? A gente está saindo do básico aqui, gente. A gente está saindo do básico. Você vai deixar teu like e se inscrever no canal. Não se esquece. Tá certo? E assim, quando a gente está tendo queda de cabelo vindo de esteroide anabolizante, se a gente sabe que ele é o fator causador, qual é a melhor conduta, gente? Qual é a melhor conduta? Qual é a primeira conduta inicial? Suspender o esteroide ou pelo menos reduzir a dose. Não é tacar o pau tentando fazer modificação de medicação e diminuir o DHT. Primeira coisa que a gente faz é tirar o fator causal ou reduzir esse fator causal. Depois a gente pensa em tratar. Se está sendo causado por isso, cara, por que a gente vai continuar? Ah, Gabriel, mas eu quero ficar forte. Cara, tenha calma, tenha paciência. Tem a vida toda pra ficar forte, mas teu cabelo não tem uma vida tão útil não, cara. Fica tranquilo aí. Tem que ter paciência. A não ser que... Por isso que eu tô te dizendo, cara. Tem muito indivíduo que tem a genética pra cair o cabelo, acaba raspa tudo e pronto. Só que aí você tem que entender que o esteroide também tem outros efeitos colaterais. Você não pode ficar usando de forma indeterminada, tá bom? O esteroide que é relativamente pouco androgênico, que a gente comentou mais cedo, é o que? É a oxandrolona. E eu tenho um vídeo completo sobre ele e eu vou te dar o quê? Gratuitamente para você. Te espero lá e um grande abraço.